E, gente, vocês não vão acreditar, mas já tá fazendo friozinho por aqui. Eu acabei de dar uma olhada, tá marcando 20 graus, mas o tempo tá bem fechado, tá ventando. Lá na fazendinha, como é um lugar alto, né, que ali é montanha, lá costuma fazer mais frio. E eu acabei de lavar a cara, agora vou passar uma coisinha aqui de leve, porque eu vou comer agora. Coloquei blusa de frio, vou colocar o casaquinho no Teomã e bora lá. Chegando lá na fazendinha, eu quero conversar sobre um assunto. Hoje nós vamos abrir uma discussão. Uma discussão não, né? É um debate mesmo. Sobre algumas questões que vocês já estão vendo aí no título do vídeo. Mas chegando lá na fazendinha a gente conversa melhor pra gente não atrasar muito, tá bom? Ele está andando de monociclo! Essa não! Vamos ajudar! Aí. Gente, e é aqui nesse cenário de paz e tranquilidade que nós vamos tomar nosso café da manhã. Ai, gente, é tão gostoso aqui. Vamos tomar nosso café e vamos falar sobre esse assunto. Primeiro, deixe-me comer para repor as minhas energias. Gente, e vocês já conseguem notar a diferença aqui, ó, do outono chegando? Olha, o gramado já tá ficando marronzinho, tudo marronzinho, as folhas, ó, tá tudo caindo aqui já. Acabou o verão, gente. Aqui está nosso café da manhã, nosso pãozinho integral, nossos ovinhos cozidos, tomate, pepino, azeitona, queijinho, café. Vamos lá. Gente, as crianças adoram umas pedrinhas, né? Pedrinhas, terra. Acho que se deixar o Teomã passar horas aqui, mexendo na terra, contando pedrinhas. Vem! Gente, o Toga tá ali cuidando do Teomã, que tá correndo atrás das galinhas. E eu vim aqui pra dentro do carro um pouquinho conversar com você sobre essas questões. O tio do Toga tá cortando grama aqui, então eu acho que dentro do carro abafa um pouco o barulho. Então vamos lá. Esse assunto desse vídeo é um assunto polêmico. E todo assunto polêmico gera discórdia. Tem pessoas que vêm aqui nos comentários para querer causar, né? Pessoas que não têm o mínimo de respeito, então as pessoas vêm, elas te xingam e tudo mais. E você pode ter uma opinião contrária da minha, você pode não concordar com o que eu vou falar, e você pode assim ainda respeitar, né, a minha opinião, porque eu não estou aqui nesse vídeo e o objetivo do meu canal também nem é esse. Eu não estou aqui para ficar ditando regras de como as coisas são. Eu não trago aqui verdades absolutas, tá? Esse é apenas o meu ponto de vista, é a minha opinião, muito particular, né, singular. São apenas os meus pensamentos, os meus devaneios. Muitas vezes eu me pego pensando nas coisas. Gente, mas por que será que isso acontece? Sabe quando você quer entender um pouco melhor as coisas? E é óbvio que para uma pessoa ser agressiva, existem N motivos, né? Para ela ter esses comportamentos e tudo mais. Para uma pessoa ser submissa também, existem N motivos. E o que eu vou falar aqui é um motivo específico que eu acredito que sim, em alguns casos pode ser esse o motivo, tá? Eu não estou aqui também querendo minimizar uma situação, porque tem um povo que é chato, gente. Tem pessoas que falam, você está querendo minimizar uma situação, você está querendo camuflar o machismo dessa região, que é uma coisa tenebrosa. O que você está fazendo é um desserviço. O que você está fazendo, sabe, pessoal? Hoje em dia tem toda essa coisa do cancelamento na internet, né? Então as pessoas estão aí
né? Você não pode mais falar uma opinião e nem nada, que as pessoas ficam querendo infernizar a sua vida. Mas enfim, vamos logo falar um pouquinho sobre essas questões. Existe o tal do respeito, né? O respeito é bom e todo mundo gosta. Todo mundo gosta de ser respeitado, né? O respeito é muito importante. Isso aqui na Turquia é muito forte. Eu já falei sobre isso com vocês algumas vezes, que inclusive é uma das coisas que eu mais gosto daqui, a forma com que eles respeitam muito, principalmente os mais velhos, pai e mãe, os avós, né? Os seus antepassados. E eu acho isso uma coisa realmente muito, muito bonita, né? Infelizmente, isso falta um pouco na nossa cultura brasileira, esse respeito, assim, muito, aquela coisa muito forte, sabe? Mas o que eu vejo é que muitas vezes, para impor esse respeito nos filhos, existe muito também a cultura do medo, sabe? Você colocar medo na criança para que ela respeite o pai e coisas assim. Então, eu acredito que esse comportamento agressivo ou submisso, né, de algumas pessoas, ele pode ser, sim, algumas vezes, né, ter sido causado por traumas, né, porque a grande maioria dos nossos traumas, os traumas que a gente carrega, muitas vezes de maneira inconsciente, são traumas que nós passamos na nossa infância. Pois é. E você sabe que o nosso cérebro, 95% dele é inconsciente. São memórias que nós vivemos, coisas que aconteceram com a gente, que ficam registradas lá nas profundezas do nosso subconsciente, coisas que muitas vezes a gente não se lembra mais, né? E apenas 5% do nosso cérebro é o nosso cérebro consciente, o que a gente tem consciência no agora. É o que faz você me ouvir e me compreender e me julgar, né? Só 5% é consciente. Então imagina o tanto de coisa que a gente carrega lá dentro da gente, que a gente muitas vezes não tem nem conhecimento, não tem lembrança, né, disso, e que afeta o nosso comportamento no hoje. E só para que você tenha uma noção do que eu tô falando, eu, depois que fui mãe, começou a acontecer algumas coisas comigo. Eu ainda não tô preparada para falar sobre isso, mas no dia que eu tiver um pouco mais preparada, eu quero falar sobre isso, porque eu acho que pode ajudar muitas mulheres que também vivem, né, situação parecida. Eu acho que pode ajudar muita gente, mas enfim. Começaram a acontecer algumas coisas, e eu comecei a ter alguns pensamentos, e sabe aqueles pensamentos que são intrusivos e recorrentes? Eu comecei a ter esses pensamentos, e isso começou a me deixar muito mal. Eu ficava muito deprimida por pensar essas coisas, achando que eu tava, sei lá, tendo algum problema e tudo mais. E eu comecei a refletir muito. Tem alguma explicação para esses pensamentos? Tem alguma explicação de onde que eles estão vindo? De onde que eles estão vindo? E eu comecei a meditar bastante, comecei a fazer algumas práticas terapêuticas para tentar resgatar algumas memórias lá do meu subconsciente. E começaram a vir algumas memórias na minha cabeça, alguns flashes de memória, sabe assim? Que começou a ficar mais claro para mim da onde que estavam surgindo esses pensamentos. E aí, depois que eu comecei a ter esses flashes de memória, eu perguntei para minha mãe: mãe, na minha infância, foram coisas que aconteceram na minha infância, você se lembra de ter acontecido isso comigo? Porque me veio umas memórias assim que eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se realmente são memórias. E a minha mãe falou assim: não, Dani, realmente aconteceu. Quando você era pequenininha aconteceu, essa situação aconteceu mesmo. E eu fiquei em choque. Sabe quando você fica de queixo caído? Eu falei, é isso. Por causa disso que aconteceu na minha infância, isso gerou um trauma pra mim lá na minha infância. A gente cresce, a gente esquece, né? Eu tive que ficar resgatando isso de dentro de mim. E veja só, mais de 30 anos depois, esse trauma, né, da minha infância, começou a afetar a minha vida depois que eu tive o Teoman, né. A gente ter filhos é uma coisa assim tão
Eu não tenho como explicar assim, sabe? Eu acho que um filho chega na nossa vida para ensinar pra gente quem nós realmente somos, sabe? Eu tenho resgatado muitas coisas do meu passado e... uau! Mas enfim, é só para que você entenda que muitos dos nossos traumas vêm da nossa infância e são coisas que a gente não lembra mais, ficou esquecido, né? E você sabe aquela coisa de que um tapinha não dói, né? A gente tem até música, né? Que música com uma bela letra dizendo que só um tapinha não dói, um tapinha não dói, um tapinha não dói, né? Então, é aquela mulher que apanha, é só um tapinha não dói, é tapa de amor, né? Isso tá muito enraizado na nossa cultura brasileira, ainda nos tempos atuais, essa questão de dar tapinha na criança, que o tapinha vai ensinar a criança, né, que tá na hora de você, ó, um tapinha no bumbum. As pessoas, inclusive, falam, né, eu apanhei quando era criança e eu agradeço muito meu pai e minha mãe por isso, porque eu sou uma pessoa muito educada e tudo mais, mas carrega os seus traumas, carrega, ainda que você não saiba disso, porque tá no seu inconsciente, todos nós carregamos traumas, né, e eu não tô aqui para julgar quem bate nos filhos, quem acredita que esse é o caminho de se educar uma criança, eu não julgo, porque cada um de nós tem o seu nível de consciência das coisas. Cada um de nós tem uma percepção diferente, né, do que é o mundo e tudo mais. Mas eu, particularmente também, tudo que eu falo é opinião pessoal, né, uma opinião ímpar minha, né, eu acho que esse não é o caminho de se educar uma criança. Muitas vezes a gente vê aquela criança que grita e que no acesso de fúria ela grita, ela berra, ela se joga no chão, ela se debate e ela grita, grita, grita e faz a mãe e o pai passar uma vergonha, né? Meu Deus, imagina quando é em público que isso acontece. A minha irmã fazia isso, minha mãe falava, meu Deus, eu tinha vontade de chorar, eu morria de vergonha porque a minha irmã se jogava no chão e gritava e se debatia, e todo mundo começa a ficar olhando, né? Ai, gente, educar não é uma das coisas mais fáceis do mundo. E aí, as pessoas acham que eu vou bater, né? Eu vou bater na criança para ela poder aprender que isso não se faz. Só que a neurociência, ela explica, né, isso não sou eu que estou inventando isso, né? Você pesquisa aí no Google o que a neurociência fala disso. As crianças, ela não tem toda aquela formação dos neurônios e tudo mais completamente formada, tá tudo ali em desenvolvimento. E tem uma parte no nosso cérebro que é a parte que controla os nossos impulsos e tudo mais. Gente, eu não sou profissional da área, pelo amor de Deus. Então, eu não sei falar assim de forma mais detalhada. Mas tem partes do nosso cérebro que controlam os nossos impulsos, os nossos sentimentos e tudo mais. E a criança não tem aquilo ali completamente formado. A criança, ela não sabe lidar com os sentimentos dela. Porque a criança, ela tem sentimentos. Ainda que ela seja só uma criancinha pequenininha, Teoman, veja, ele tem a personalidade dele, ele tem sentimentos. A criança, ela sente alegria, ela sente raiva, ela sente frustração, né? Quando ela, às vezes, você percebe que ela tá brincando, às vezes aqueles blocos de encaixar, e você vê que ele não tá conseguindo encaixar, e ele começa a ficar nervoso, começa a ficar meio frustrado porque não tá conseguindo. A criança sente vergonha, sim, a criança sente vergonha, a criança sente ciúmes. A criança tem todos os nossos sentimentos, né, que um adulto tem. Só que ela não sabe lidar com isso. Daí a criança tem um acesso de birra, né, o que muita gente chama de birra, mas na verdade ela não tá sabendo lidar com esse sentimento que ela tá sentindo, às vezes a raiva, às vezes uma frustração, e ela começa a gritar, e ela começa a ficar nervosa, e a gente fica nervosa também. Nessa hora a gente tem que se maternar, né, se educar pra gente se controlar, porque às vezes dá vontade de você, né, dá um tapinha, né? O tal do tapinha não dói, que isso muitas vezes foi o que foi feito com a gente também. Então a gente acha que esse é o caminho, mas isso não vai educar a criança, não vai ensinar a criança, muito pelo contrário, né? Ela não vai aprender nada com esse tapinha.
A gente tem que ensinar para os nossos filhos a eles lidarem com o sentimento deles, que é coisa que não se ensina na escola, que é coisa que a gente cresce muitas vezes sem saber. E quando a criança está tendo esse ataque de raiva, de frustração, de fúria, a gente simplesmente bate na criança, a criança vai crescer sem saber muitas vezes por que ela apanhou, não vai tirar nenhuma lição disso e vai crescer um adulto que não sabe lidar com os seus sentimentos. Porque, na verdade, muitos de nós, adultos, ainda não sabemos lidar com os sentimentos, né? E é isso que a gente vê, esse tanto de hater na internet, que só porque ouviu ali uma opinião contrária, a pessoa já se exalta, já fica louco, já começa a xingar todo mundo. Por quê? Porque ela não tem controle dos próprios sentimentos. Gente, o senhor, meu marido, tá me esperando aqui pra gente poder sair um pouco, porque a gente precisa ir num outro canto aqui da cidade, fazer umas imagens com o drone e umas imagens aéreas. Esses tempos atrás, eu fui num outlet que tem aqui pertinho de casa, comprar umas roupinhas pro Teoman, que a gente tá chegando frio e ele tá sem roupa, com as calças curtas, né? E aí, o Teoman, ele fica nervoso quando a gente entra dentro de loja. Ele gosta de passear, de ver vitrine, de ver o pessoal do lado de fora. Mas entrou dentro de loja, passa 5 minutos e ele começa a ficar estressado, sabe? Então, nesse dia, o Tolga tava comigo, o Teoman começou a ficar irritado. Eu falei, Tolga, sai pra fora da loja, que do lado de fora ele fica mais tranquilo. Fica passeando um pouquinho com ele, que eu vou comprar as coisas aqui rapidinho, já tô saindo. E eu tava na loja fazendo as minhas compras e eu comecei a ouvir uns gritos, um choro, mas sabe que as pessoas começam a olhar, porque falam, meu Deus, né, a criança tava esgoelando, e chorando, também entediado, porque o Teoman também chora, né? E só que a gente tenta acalmar a criança, às vezes quando eu tô sozinha eu pego o Teoman no colo, falo, calma filho, a gente já tá indo embora, tento dar um brinquedinho, tento distrair. E se eu vejo que ele tá muito estressado, eu vou embora, largo tudo e acabou, né? E aí, tava o casal fazendo compras, a mulher escolhendo roupa e o cara segurando o carrinho do neném. E o neném gritando, menorzinho do que o Teoman, a gente devia ter 1 aninho e pouco, sabe? O nenenzinho gritando, berrando. E o pai também nem sacudiu o carrinho, nem chegou a pegar o neném no colo pra acalmar um pouquinho. E o menino ficou berrando. O pessoal olhando, né? Meu Deus, daqui a pouco deu acesso de fúria na mulher, na mãe do menino, né? E ela voou assim pra cima dele, pegou a criancinha assim, ó, pela blusa assim, né? E sacudiu e falando, cala sua boca, cala sua... Assim, sabe? Que você vê essa cena, você até fica... Eu senti mal, sabe? Eu senti uma coisa muito ruim dentro de mim. Cala a boca! E o menininho assim, arregalando os olhos, assim, sabe? E claro que ele continuou chorando, não adiantou, né? E eu falei assim, deixa eu sair daqui, porque eu presenciar uma cena dessa, sabe, assim... E é isso que eu falo, imagina, a criança aqui, que é uma criança menor do que isso aqui, 1 aninho e pouco, o que ela vai entender com aquele ato ali? Ela não vai entender nada, sabe? Mas isso fica gravado no nosso subconsciente. E é por isso que eu falo que eu acredito que em alguns casos, né, quando a gente se torna um adulto agressivo, um adulto que não sabe lidar com as próprias emoções, em alguns casos, eu acredito que são traumas da infância. E assim, gente, de maneira nenhuma eu tô julgando essa mulher que teve esse acesso de fúria, porque muitas vezes a gente não sabe lidar, é isso que eu tô querendo deixar claro, né? Que a gente se torna adulto que não sabe lidar com os sentimentos, com as emoções, né? Assim como essa mulher não soube lidar, né, com aquela raiva que ela deve ter sentido na hora e voou pra cima do menino, né? A criança também vai crescer um adulto igual, que não vai saber lidar, né, com a raiva, com a emoção. E muitas vezes sim pode se tornar um adulto agressivo, né? Um adulto que teve as suas emoções reprimidas, né? E que quando adulto não sabe como lidar com isso e avança pra cima dos outros, né? Acha que resolve os problemas na base do tapa, na base de avançar pra cima dos outros, na base de porrada, né? E é apenas o que eu penso, gente. Eu quero que você deixe a sua opinião, se eu sou bem louca, se eu tô surtada, o que você acha disso. Inclusive, me parece que na Bíblia fala algo do tipo, né? Que a gente deve punir, né?
usando a vara. Tem alguma coisa que fala de vara, não tem? Alguma passagem da Bíblia que eu já ouvi dizer, gente? Eu nunca li a Bíblia, não sou uma pessoa religiosa, pra mim religião não me define, tenho a minha espiritualidade, óbvio que acredito, né, nas coisas e tudo, mas não sigo nenhuma religião. E muitas pessoas falam, tem que bater nos filhos, porque a própria Bíblia diz, né? Interpretação pessoal de cada um, né? Como eu disse, vou falar mais uma vez, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não tô aqui pra falar que isso, que você que acha que isso é o certo e que dá o tapinha e que bate no bumbum, mas não é pra machucar, é só aquele tapinha, e acha que esse é o caminho. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui pra falar que o que você tá fazendo é errado, que você não deve fazer isso, tá? Eu só tô aqui pra falar que, no meu ponto de vista, pra mim, esse não é o caminho. Não julgo quem faz. De maneira nenhuma. Não julgo quem faz, mas pra mim, não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, eu cheguei a comentar com vocês esses tempos aí atrás, que o Teoman tava subindo na mesa lá de casa, e claro que eu ensino, Teoman, não pode, desce filho, não pode. Ele sabe o que é o não, né? Mas ele continuava indo lá subir na mesa. E eu comecei a ficar bem nervosa, estressada. Teoman, não. Teoman, desce. E passava 2 minutos, ele ia e subia de novo. Eu recebi até comentário aqui no meu canal de pessoas falando, tá na hora de você começar a dar um tapinha nele. Tá na hora, pra você ver como que tá enraizado na nossa cultura. E, gente, é o seguinte, olha o que eu acredito. Ele ia e subia na mesa, eu falo não, e tirava. Passava um pouco, ele ia e eu falava não. Sabe quando que ele vai aprender o porquê que ele não pode subir na mesa? No dia que ele cair e se machucar. É aí que a gente aprende. Ele vai falar, opa, caí, bati a cabeça, chorei, doeu pra caramba. Nesse dia, e apenas nesse dia, ele não sobe nunca mais. Até que isso aconteça, ele vai continuar subindo e eu vou continuar me estressando, né? O que eu fiz? Bom, para eu não me estressar mais, fui lá e tirei as cadeiras para ele não subir mais na mesa e acabou, sabe? Acabou. Porque eu não quero que ele caia. Eu poderia deixar, falar, então vai, filho, na hora que você cair você não faz mais, mas eu não quero que ele caia, eu não quero que ele se machuque. Eu fico sozinha em casa com ele, morro de medo de acontecer algum acidente, né? Eu poderia ter batido nele? Poderia. Então vem cá, filho, ó. Pá, 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 dá os tapinha, né, pra ele chorar e não fazer mais. E de repente ele poderia não fazer mais, não subir mais na mesa. E ele não iria subir na mesa, não porque ele aprendeu o porquê que ele não pode subir, que ele cai e se machuca. Ele não vai subir mais na mesa porque ele vai ficar com medo de apanhar. E não vai tirar nenhuma lição disso, sabe? Algumas pessoas chamam isso de teimosia. Nossa, que criança teimosa, você fala que não e ele continua, né? Eu chamo isso de persistência. E eu acho isso a coisa mais linda, porque é tudo que nós adultos precisamos ser, persistentes. Persistentes para correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas vontades, para correr atrás, né, de realizar as coisas que a gente quer. Tudo que a gente precisa ter é persistência. E muitas vezes a gente tira isso da criança, sabe? Você tá vendo que a criança tá persistindo naquilo, e você vai lá e bate, e bate, e bate. A criança não aprende nada com isso. Ela não vai mais subir, mas não é porque ela aprendeu. Nossa, olha como eu ensinei ele, não subiu mais. É porque ele fica com medo, medo de apanhar, porque a mãe fica nervosona e vai lá e dá uns tapas, né? Gente, é só o que eu penso. Eu tô aqui conversando com você, mas tendo que ficar de olho aqui no Teoman. O Tolga vai subir o drone aqui para fazer umas imagens aéreas. E eu acredito que sim, um exemplo clássico de muitos homens que batem, né? Que batem nas esposas, né? É o homem que não sabe lidar com os próprios sentimentos, sabe? Então imagina, ele foi uma criança totalmente reprimida, né? Se torna um adulto que não sabe lidar. Então ele começa a sentir aquela raiva, às vezes por alguma coisa, não sei, se estressa. O que ele faz? Não sabe lidar com aquilo, bate na sua parceira, na sua esposa, né? Eu acredito que em muitos casos é esse problema. Sim, me conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso.
Uma outra coisa que eu também observo bastante por aqui é o medo que eles colocam nas crianças do pai, o medo do pai. O Toga também foi criado assim, com muito medo do pai, né? O Toga fala que até hoje ele lembra, às vezes ele e o irmão aprontavam alguma coisa e a mãe dele falava assim, olha, você vai ver só na hora que seu pai chegar, seu pai vai pegar você, vai bater em você, vai brigar com você, ó, você tá fazendo isso, espera aí que eu vou ligar pro seu pai, sabe? Vai dando aquele medo na criança, meu pai, meu Deus, o meu pai, sabe aquele medo? E muitas pessoas criam seus filhos assim, com medo do pai. E aí eu fico refletindo, né? Que se você tem uma filha menina, por exemplo, e você faz ela crescer sentindo medo daquela figura masculina, né? Do homem, no caso, do pai. E ela tem medo, e ela se sente acuada, e ela se sente... Ai, meu Deus, o meu pai, o meu pai, o meu pai, sabe? Ela também pode crescer, na minha opinião, uma mulher que tem medo daquela figura masculina, né? Teve medo do pai, vai ter medo do marido, né? Acha que tem que abaixar a cabeça e tudo. Gente, todos nós temos dentro da gente uma criança, é a nossa criança interior. A gente tem nossa criança interior muitas vezes ferida, sabe? Por coisas que aconteceram lá na nossa infância, a gente cresceu e a gente tem que começar a resgatar essas coisas dentro da gente, sabe? E, enfim, eu creio que muitos dos nossos comportamentos, dos nossos traumas e das nossas coisas, vem tudo da nossa infância. Os homens agressivos muitas vezes são coisas da infância, as mulheres submissas muitas vezes também são coisas da infância. Aqui eu já vi também muitas mães, né, apanhar das crianças também, né? Eu não tô querendo dizer que a gente tem que educar uma criança mimadinha e fazer tudo o que a criança quer, não é isso. É educar, ensinar. Sabe, não é, ai filhinho, pode fazer tudo o que você quiser, viu? Eu já vi, gente, mãe aqui apanhando da criança, apanhando de filho. E ela, tipo, não faz nada, sabe? Tipo, ai filho, como se nada tivesse acontecendo. Gente, isso também pra mim é inaceitável, sabe? A criança achar que é normal bater na mãe, bater nos outros. Ai meu Deus, teu irmão jogou tudo areia na cabeça. Então eu acredito que muitas mulheres exibam esses traços mais passivos, sabe? Devido a esse condicionamento cultural, né? Do medo do pai, sabe? Ter que abaixar a cabecinha. O papai tá falando, abaixa a cabecinha, sabe? Então, antes de falar que os turcos são isso, os turcos são aquilo, né? Vamos analisar um pouquinho os antepassados, né? Vamos analisar um pouquinho das questões históricas, né? Por que que a sociedade tem alguns padrões de comportamentos, né? A gente tem que analisar todo, né? O background, os antepassados e tudo mais. Vamos tentar compreender aí as questões históricas, né? Porque para a gente compreender a nossa atualidade, para a gente compreender o que acontece agora, a gente precisa compreender os nossos antepassados. E o Teoman tá fugindo ali, eu vou ter que ir atrás dele. Tá bom, gente? Eu espero que você não fique com raiva do que eu falei, porque como eu disse, tem pessoas que foram crianças reprimidas e se tornaram adultos que não sabem lidar com as suas emoções. Então houve uma coisinha assim que, eu não concordo com isso, a pessoa fica extremamente revoltada, tá? É só a minha opinião, não tô aqui, pelo amor de Deus, mais uma vez pra julgar ninguém, pra falar que eu sou a boazona, que eu sei educar meu filho, sabe? De maneira nenhuma, isso eu só vou saber daqui uns anos, né? Como que foi a minha criação, se deu um bom resultado ou não. Eu sou mãe recente e tudo mais. É só a minha percepção mesmo da vida e das coisas. E uma tá com medo do drone do papai. Não, filho, é o aviãozinho. Tá bom? Por favor, não se sintam ofendidas de jeito nenhum. Essa nunca é a minha intenção, ofender ninguém aqui, tá? Não é nada, filho. Um beijo muito carinhoso pra vocês. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, Ele há de querer, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente. Deixa eu cuidar do Teoman, que ele tá com medo do drone. Até depois.